E aí, galera, tudo bem? Professor Beto chegando. Como é que tem passado aí esses dias difíceis aí da pandemia, hein? Difícil, né? Mas não podemos parar, tá? Temos um ano letivo pela frente e temos que dar continuidade nas videoaulas aí, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Só lembrando aí de inscrever no canal, tá? De deixar o like e compartilhar com os colegas aí, com os amigos, tudo bem? Dando continuidade aqui, a terceira aula sobre o assunto de progressão aritmética. Nós vamos ver hoje a soma dos termos de uma PA, a importância da soma dos termos de uma PA, e vamos ver também os exercícios, tudo bem? Vamos lá então. Para começar, pessoal, um breve histórico. Esse senhor aqui, Johann Carl Friedrich Gauss, esse homem aí foi um grande matemático, astrônomo e físico, e ele é o responsável por essa fórmula, por ter descoberto os conceitos da soma dos termos de uma PA. Tudo bem? Ele que criou, fez esse arranjo matemático. Então, ele é conhecido aí como um dos príncipes da matemática. Tudo bem? E conta-se a história sobre Gauss, né? Que ele é chamado como Gauss, que quando ele tinha, conta-se a história, né? Quando ele tinha 10 anos de idade, que o professor deu uma tarefa para todos os alunos de copiar ali no seu material ali, não se sabe se era caderno na época, se era algum outro material, de escrever de 1 até 100, tá? E depois o professor pediu para que somasse todos os números de 1 a 100 para ver quanto que daria o resultado. Ou seja, 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 5, e no final sairia o resultado. E para surpresa do professor, com aquelas crianças de apenas ali em volta de 10 anos, ele trouxe com uma certa velocidade o resultado e disse para o professor que o resultado seria 5.050, tá? 5.050. E ele tomou um espanto e perguntou para ele: "Ô Gauss, como que você conseguiu fazer isso?" E eu vou demonstrar para você como o Gauss explicou. Vamos lá. O Gauss fez o seguinte princípio, pessoal. Ele escreveu aqui, ó. Claro que eu não vou escrever de 1 a 100 aqui, que nem caberia aqui no quadro, né? Ele escreveu 1, 2, 3, até chegar aí o final aí, que é 98, tá? Coloquei uma reticência aqui. 99 e por fim 100, tá? Uma progressão aritmética de 1 a 100. Tudo bem? E ele teve o seguinte conceito, presta bem atenção aqui, ó. Ele pegou aqui o primeiro e o último termo, no caso seria ali o último número, né, aliás, e ele somou aqui 1 mais 100, deu 101, certo? Depois ele pegou o outro termo, o outro número equidistante, né? No caso aqui eles são equidistantes, quer dizer que eles são iguais na distância, ou seja, esse é a primeira posição e o 100 é a última posição, certo? São os termos equidistantes. Somou 100 mais 1, 101. Depois ele pegou o sequente, né, o número 2, e somou com o penúltimo, que ocupa a mesma posição. Imagina ele retrocedendo e ele aqui acrescentando, né? Então, 2 mais 99 dá 101. Depois ele pegou aqui o terceiro número, tá? Vou mudar a coisinha aqui para ficar legal. Ele pegou o terceiro número com o antepenúltimo,
somou 3 mais 98, deu 101. Com isso, pessoal, ele explicando para o seu professor na época, ele chegou à seguinte conclusão. Que se ele pegar, tá, o primeiro e o último número e somar, ele pegar o primeiro, somar com o último número, tá? Nesse caso aqui seria 101, né? Multiplicava pela quantidade de combinações que faria, de combinações binárias, né? Nesse caso aqui de 2, entre eles que seria 50 combinações, tá? Ou seja, a metade do número dos termos. Ele chegou a esse seguinte raciocínio, pegando o primeiro, tá aqui, o último número, somando e multiplicava pela quantidade dessas equidistâncias aqui que ele ia formar, que são 50, né? 50 combinações que ele ia fazer, né? Até chegar os 50 com os 51, seriam 50. Então ele pegou aqui e multiplicou 101 vezes 50 dá 5.050. Show, pessoal. Que ideia brilhante desse garoto, né? Pensa bem, isso aí, há quanto tempo atrás foi isso aí? Por volta aí de 1787, né? Muito tempo atrás. Que ideia brilhante. E a partir dessa ideia, pessoal, chegou o raciocínio dessa fórmula aqui de Frederick Gauss, né? Ele chegou aqui, ó, presta atenção, que a soma dos termos desse aqui de uma sequência é igual você pegar o primeiro termo aqui, somar com o último, certo? E multiplicar pela metade, ó, n sobre 2. Está aqui, ó, o n sobre 2. A metade dos termos, não é isso? Se aqui não tinha uma sequência de 100, a metade de 100 não é 50, é por isso que ele multiplicou por 50 aqui, ó. 101 vezes 50 é igual a 5.050, certo? Ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Acrescenta o 0 aqui dos 50. 5.050. Então, ele chegou a esse seguinte raciocínio, tá? Que a soma é igual. A soma dos termos é igual ao primeiro, somando com o último, vezes, ou seja, multiplicado por n sobre 2, tá? Que nessa fórmula aqui foi feito o ajuste colocando o 2 debaixo de todos esses termos aqui, mas na verdade seria o n sobre 2. Tudo bem? Difícil aí? Não, né? Tranquilo. É uma coisa sensacional que criou Gauss. Legal, né? Gauss rimou com legal. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer agora na prática alguns exemplos, tá? Lembrando, tá? Nós vamos usar essa fórmula, a soma dos termos de uma PA, tá? Vou colocar ela aqui do lado. A soma dos termos de uma PA, que é Sn igual a 1 mais a n multiplicado por n sobre 2, tá? Coloque assim para ficar a fórmula ajustada. Lembrando, pessoal, que nós vamos precisar aqui agora, toda vez que formos fazer as somas dos termos de uma PA, nós precisamos reportar lá a fórmula do termo geral de uma PA, que é a n igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Tudo bem? Então, nós vamos reportar essa fórmula de novo. Aqui também. Tá bem? Então, primeira coisa, nós vamos levantar os dados da questão, tá? Do enunciado. Calcule a soma, ele quer saber a soma dos 12 primeiros termos. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo a soma dos 12 primeiros termos. Tudo bem? Ele quer saber isso. Da PA, eu tenho ali o PA, que é o A1, é igual a 2. Eu tenho ali também que a razão, pessoal, é igual a 5 menos 2, 3.
Tudo bem? 5 menos 2, 3. Vamos lá, vamos montar aqui, mas antes disso, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte aqui, tá? Lembra daquela música que eu cantei para vocês sobre o termo geral da PA? Eu vou dar continuidade naquela música para cantar aí a soma dos termos de uma PA, tudo bem? Vamos lá? Quem lembra? A N é igual a 1 mais N menos 1 multiplicado pela razão é o termo geral da PA. E a soma de N é igual a 1 mais a N vezes N, tudo sobre 2. A soma da PA. Agora de novo. E a soma de N é igual a 1 mais a N vezes N, tudo sobre 2. Soma da PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Beleza? Só para a gente retornar aí, tudo bem? Ficou na mente, vamos seguir em frente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Fazendo a substituição aqui, a soma dos 12 termos, tá? É igual a 1. Que é A1? Já tem aqui o A1, que é 2, mais o AN. O AN, pessoal, na verdade seria o A12, certo? Eu não tenho o A12, por isso que eu vou ter que reportar a última fórmula lá da soma da PA. Tudo isso multiplicado por 12, que N é 12, né? Se for ver aqui, o N é o 12, tudo bem? Dividido por 2. Né? Se a soma dos 12 primeiros termos são 12 termos, então N é a quantidade de termos, que são 12. Tudo bem? Perceba aqui, pessoal, que eu preciso, tá? Eu preciso achar o valor aqui, ó, do 12, do A12. Então, vamos na outra fórmula aqui do lado, achar o valor do A12. Quem é o A12, pessoal? É o A1, certo? 12 menos 1, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 11, que multiplica a razão. Lembra que aqui, ó, a posição desses dois termos, a subtração dele vai ser a quantidade de razões que eu vou multiplicar. Tá? Vai ser o valor do coeficiente aqui. Então, substituindo o definitivo agora, o A12 que eu quero saber é o A1, que é 2, mais 11, que multiplica 3, que é a razão. Tá? Para finalizar aqui, ó, o A12, primeira multiplicação, ó, 11 vezes 3, tá certo aí certinho? 11 vezes 3 dá 33. 2 mais 33. Então, o A12 nada mais é do que 2 mais 33 igual a 35. Fechou aqui? Não, ainda não. Só vou substituir ali o 35 no lugar ali do A12. Então, vamos lá. Fazendo a substituição, S12, que é a soma dos 12 termos, é igual a 2 mais 35, que multiplica 12 dividido por 2. Já pode fazer aqui, ó, multiplica por 6. Então, a soma dos 12 termos é 2 mais 35, 37, que multiplica 6. A soma dos 12 termos é igual a 6 vezes 7 dá 42, vamos 4. 6 vezes 3, 18 e 4, 22. Deu aí a soma dos 12 primeiros termos, 12 patinhos, 3 patinhos na lagoa. Certo? Tudo certo aí, pessoal? Tiver alguma dúvida, comente aí nos comentários abaixo. Tudo bem? Segundo exemplo. Sendo A1 igual a 0 e razão igual a 2, calcule a soma dos 16 primeiros termos dessa PA. Ele quer a soma dos 16 primeiros termos dessa PA. Então vamos lá, ó. As somas dos 16 primeiros termos, eu quero saber, certo?
O A1, eu já tenho o valor do A1, que é 0. Tem o valor da razão. Qual o valor da razão? É 2. E só isso que eu tenho, né? Então vamos lá. A soma dos 16 termos é igual. E a soma de n é igual a 1 mais a n vezes n, tudo sobre 2. A soma da PA, não esqueça. Então, o A1 aqui, ó, entre parênteses, é o 0, mais eu preciso saber o AN, que é o A16, tá? Eu não tenho esse valor, vou ter que usar o termo geral da PA para encontrar, tá? E a quantidade de termos aqui vai ser 16. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Então vamos lá achar o A16, pessoal. Eu não tenho o A16 aqui, ó, que é o último número desses 16. Eu preciso calcular aqui, tá? Então o A16 é igual ao A1, que é somado com a quantidade de razão dessa subtração aqui, ó. 16 menos 1 vai dar 15, que multiplica razão, tá? Fazendo a substituição, A16 é igual a 1, que é 0, mais 15, que multiplica 2. O A16 é igual a 0 mais 15 vezes 2 dá 30, né? Isso aqui foi fácil, fácil. Então, achei aqui o 16, né? O 16º termo. Então, vamos fazer aqui a soma dos 16 termos é igual a 0 mais 30, já dá 30 aqui, né, pessoal? Vamos fazer rapidinho aqui, né? 16 dividido por 2 vai dar 8. Quanto que dá 30 vezes 8? 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 3, 24. Então, deu aqui 240. É a soma dos termos dessa PA. Show? Pessoal, os exemplos aqui, só desses dois exemplos. Já vou passar para você nessa terceira aula uma lista de exercícios. Com o que eu passei para vocês, já dá para resolver algumas questões? Sim, já dá algumas questões. A partir da quarta questão aqui, você vai reportar lá do termo geral do APA, naquela lista de exercícios, vai estar parecido. Você só vai adicionar aí a soma dos termos de um APA para encontrar aí as respostas, tá? Então pesquisem, leia o seu livro, tá? Leia aí o seu livro didático, estuda em casa, pesquisa na internet e assim resolva esses 10 exercícios aqui, tá? Printa a tela e faça um exercício aí. Tudo bem? Então a próxima aula vai ser aí a resolução destes exercícios, tá bom? Então um abração aí, fica com Deus.